cultivo da macroalga Capaficus alvarezi tem recebido cada vez mais visibilidade e investimentos no Brasil. Estudos e pesquisas científicas sustentam a viabilidade econômica à nova cadeia produtiva no litoral do país. O estado de Santa Catarina é o maior produtor brasileiro de ostras e mexilhões, se destacando na maricultura nacional. Agora, o estado inicia trabalhos para incentivo da nova cadeia, que tem produção anual de 100 toneladas. A expectativa é de ampliar esse volume para até 350 toneladas até o final do ano. A maricultura em Santa Catarina, ela já existe desde a década de 90, na verdade começou em 1990, então nós temos uma tradição em cultivos marinhos aí há mais de 30 anos. O estado ele não tem uma estrutura similar no Brasil. Santa Catarina se destaca nacionalmente por ter aí 1.700, 1.800 hectares de fazendas marinhas ao longo do nosso litoral. A gente tem mais aí em torno de 600 maricultores que vivem exclusivamente da maricultura. A maricultura aqui não é uma atividade secundária, é uma atividade principal, sustentando várias famílias em todo o litoral. A macroalga foi introduzida no Brasil em 1994 pelo professor Edson José de Paula, na Universidade de São Paulo, que trouxe um clone da espécie vinda do Japão. O principal desafio da pesquisa era suprir a ausência de uma espécie nativa economicamente viável para a maricultura. Os primeiros experimentos foram feitos em Ubatuba, no litoral paulista, e aos poucos foi-se buscando a legalização desse tipo de cultivo no país. O pesquisador do Centro de Desenvolvimento em Aquicultura e Pesca da IPAGRE comenta que a macroalga é uma das espécies mais produzidas no mundo. O interesse pela planta aquática se deve especialmente à carragenana, substância utilizada especialmente nas indústrias farmacêutica e química. Dela é extraída um produto chamado carragenana. É uma gelatina, popularmente falando. Mas essa gelatina tem uma aplicabilidade incrível na indústria nacional e mundial. Só para tu ter uma ideia, o Brasil importa em torno de 20 milhões de dólares em carragenana anualmente. E essa carragenana é usada nos embutidos, como salsichas, salames, linguiças, em todos os produtos lácteos, iogurtes, queijos, leites, graças às propriedades estabilizantes, emulsificantes, aglutinantes que ela tem, né? É usada na indústria farmacêutica, na indústria química. Então, foi por esse valor econômico da carragenana que nos chamou a atenção do estado de Santa Catarina, e nós começamos a pesquisar essa alga. Em 2020, o cultivo comercial da Capaficus alvarezi foi autorizado em Santa Catarina pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Alex Alves explica que a liberação trouxe visibilidade de outro setor, o de biofertilizantes. Nós levamos 10 anos para conseguir essa autorização e em 2020, janeiro de 2020, nós começamos. Em fevereiro de 2020, o assédio das empresas de fertilizantes, que comercializam fertilizantes, começou. E começaram a visitar o estado, a visitar produtores, a me procurarem. E a gente não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, afinal, a gente estava produzindo algas para a indústria da carragenana e não para a indústria de fertilizantes. E com o passar dos 2 anos, 2020, 2021, 2022, nós percebemos o comércio potencial maravilhoso que é a indústria do biofertilizante. Na primeira safra da macroalga, que ocorreu durante o ciclo 2021-2022, os produtores colheram 103 toneladas de algas. Mas a demanda, aquecida principalmente pelo segmento do agronegócio, pode até triplicar, de acordo com o pesquisador. O cultivo da alga apresenta aspectos positivos tanto para o meio ambiente como para o produtor. Além de incrementar a economia, suas características biológicas melhoram a qualidade da água e ainda revelam grande potencial de sequestro de carbono da atmosfera. A macroalga ela consegue sequestrar CO2, né? O CO2 hoje é um problema, né? O gás carbônico. Então ela consegue sequestrar o CO2 da água do mar e usa esse carbono para o seu crescimento, para formar biomassa. Então, ela é uma
ela é uma excelente sequestradora de carbono no mar, né? Ela também, como ela consegue absorver nutrientes da água do mar, nitrogênio, fósforo, carbono, etc., ela consegue remediar o excesso de nutrientes. A gente sabe que existe aí uma poluição em todo o litoral de quase todos os países e aqui no Brasil não é diferente. Então, essa alga consegue usar esse excesso de nutrientes da água do mar para crescer. Ela captura esses nutrientes e transforma ali em biomassa, fazendo fotossíntese, absorvendo a luz solar. Isso é muito legal. Outra indústria que tem sido beneficiada com a implementação do cultivo de macroalgas é a de alimentos. A gastronomia do litoral catarinense já é conhecida pelos deliciosos pratos com frutos do mar. Agora ganha mais um elemento. A Tatiana Gama é a primeira algicultora do estado a criar uma unidade de beneficiamento da Capaficus alvarezi. No início, ela fazia a extração artesanal da alga, destinada a pesquisas para a produção de biofertilizantes e cosméticos. Eu fiquei 7 anos representando a Associação de Maricultores aqui do sul da ilha, né? Então, eu já vinha acompanhando as questões de qualidade de água, análise da sanidade animal, dos moluscos bivalves, e eu fui percebendo que, como Santa Catarina é pioneira na questão de programas higiênicos sanitários de moluscos bivalves, então eu já vinha acompanhando a qualidade da alga, né, que uma hora ia começar a ficar mais complicado. Então eu comecei a ver na Capaficus alvarezi uma oportunidade da nossa família continuar na fazenda marinha. Na época, o pesquisador aqui da EPAGRE, junto com a universidade, também me ajudaram, que eu queria fazer alguns experimentos, né, e eu não tinha alga. Então, às vezes eu pedia para ele me cedia pouquinho alga para eu ir fazendo os experimentos, né? E aí, o meu início foi testando biofertilizante, né? Como é que fazia, como é que não fazia. E fui também para os cosméticos artesanais, né? Então, eu viajei para o Nordeste. Eu queria saber se eu conseguia fazer o mesmo processo que as mulheres, né, do Nordeste fazem com a glacilária, se eu conseguiria aplicar na Capaficus, né? Então, eu fui para o Nordeste, visitei as mulheres, ela me ensinou o processo, né? E eu apliquei com a Capaficus e deu certo. Depois de visitar um instituto de pesca em Ubatuba, Tatiana percebeu que poderia investir na produção alimentícia da alga. A Algama Fazenda Marinha está localizada em Ribeirão da Ilha, em Florianópolis, e irá produzir alga desidratada para a alimentação humana, podendo ser utilizada na fabricação de molhos, patês, pastas, sorvetes, picolés, gelatinas e geleias. Então eu comecei a estudar, comecei a fazer, comecei a consumir e fui vendo os benefícios na minha saúde, né? E daí, nossa, eu fiquei maravilhada. E comecei a pesquisar, conversei com o escritório municipal da EPAGRE, e daí a gente começou numa parceria também de fazer alguns estudos, né, de começar e eu vi então que seria possível eu abrir uma unidade de beneficiamento da alga para consumo humano. Quem já começou a consumir já volta procurando mais, né? Porque eu falando parece, mas é impressionante a qualidade de vida que a gente tem depois que a gente começa a consumir a alga, né? A gente se sente muito mais disposta, o cabelo melhora, a unha melhora, a pele melhora, o intestino melhora. Então, depois que as pessoas começam a consumir, que daí sim vão passando umas para as outras, né?